Cheguei, meu povo, cheguei, hein? Estamos iniciando agora a nossa live. Vamos começar a falar sobre esse tema. Hoje sai a nossa live aí, falando sobre identidade, governo e propósito. O pessoal tá chegando aí, e aí eu vou começando chamando o pessoal. Mas vamos que vamos, hein? E aí? O que você acha que está travando a sua vida? O que você acha que impede a sua vida, você de prosperar? Se eu te falar que tem muita coisa aí dentro que precisa ser mudada. E a gente vai falar sobre isso hoje. Deixa esse pessoal chegar aí. Já estou mandando convite aqui para o restante da turma. Para a gente falar sobre isso. Identidade, governo e propósito. Tem muita coisa aí que está bloqueando sua vida, hein? Muita coisa que precisa ser destravada na sua vida hoje. Hoje. Vamos que vamos. Vai chegando e não sai, hein? Vai ficando aí que eu tenho certeza que muita coisa na sua vida hoje vai ser ressignificada. Muita coisa na sua vida hoje vai mudar a sua mentalidade, seu mindset, sua forma de pensar. É isso aí, Sarinha. Chega chegando e vai chamando a galera aí que eu tenho certeza que a live de hoje vai ser algo muito bom para a gente poder falar um pouco sobre a nossa identidade, falar um pouco sobre governo, falar um pouco sobre propósito, né? São três temas aí, três palavras que geram muito conflito na vida das pessoas. Primeiro que muita gente não sabe sua identidade ou pensa que sabe a respeito da sua identidade. Segundo que muitas pessoas não sabem nada sobre governo, principalmente sobre o governo próprio. Não estou falando aqui de política, nada disso, eu estou falando de você governar a si mesmo. Tem muita gente que sabe de política, tem muita gente que sabe da vida dos outros, mas não sabe governar a própria vida. E aí isso é um tema bastante desafiador. E terceiro, propósito. É o que todo mundo quer descobrir, mas que poucas pessoas estão dispostas a, de fato, né, escavar mais a fundo a respeito disso. Então é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre identidade, governo e propósito. Como que a gente pode trabalhar esse tema para poder a gente melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa vida, nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa casa. Isso é um tema que impacta em todas as áreas da nossa vida. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Claro, alinhado à palavra, com embasamento bíblico, né? Porque nada melhor do que a gente trazer o que a gente vai falar hoje aqui de assunto e firmado no que a gente tem hoje de principal referência, que é a palavra de Deus. Então a gente vai começar falando agora, eu só estou mandando uma mensagem aqui no grupo do pessoal, para quem quiser entrar também. E aí vamos que a gente já vai começar agora, meu povo. Me dê só um minutinho. E vai chamando aí, chama mais um amigo, compartilha com alguém, toca no aviãozinho, a galera que tá chegando aí, vai chegando e não sai. Vai chegando e não sai não, viu, meu povo? Vai ficando aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida de vocês, vai transformar a vida de muita gente. Esse estudo que a gente vai trazer hoje sobre identidade, governo e propósito. Falando a respeito de identidade, isso é um assunto que a gente vai tentar entrar hoje aqui de uma forma mais profunda, né? E a gente pode depois trazer outras lives para poder tratar mais sobre isso. Mas é algo muito profundo, né? Essa questão da identidade, né? Mas vamos lá. Falando sobre a nossa identidade, falando sobre o nosso governo e falando sobre propósito. Antes de a gente entrar nesse tema, eu queria começar aqui trazendo uma história para vocês, né? Trazendo um fato, um ocorrido, né? Não é uma história fictícia, não é nenhuma historinha, né? É algo que realmente aconteceu, é algo que realmente foi verdadeiro, foi verídico. Nós estamos falando de algumas pessoas, imagine, eu não sei quantos anos você tem hoje, mas imagine hoje as dificuldades da vida, as dificuldades da vida que você passa. Imagine hoje os desafios que você tem na sua vida. Imagine se alguém te falasse assim, olha, a maioria desses desafios já poderiam ter sido resolvidos se alguns anos atrás você tivesse tido uma atitude ou um comportamento diferente. Como é que você se sentiria se você descobrisse hoje que muitos dos problemas que acontecem na sua vida, vocês simplesmente descobrissem hoje que eles já poderiam ter sido sanados, já poderiam ter sido resolvidos há algum tempo atrás, há anos atrás, e você vem sofrendo, né, há anos, com aquele mesmo problema, com aquela mesma situação, pensando que a solução para aquilo está em determinadas coisas, em determinado lugar, e alguém vai te falar, ó, é desse jeito, e isso já poderia ter sido resolvido há muito tempo,
e você não resolveu. Só precisava você ter feito isso ou aquilo. Então, essa história que eu estou contando aqui é uma história verídica a respeito de um povo, de algumas pessoas, que eles tinham um objetivo. E para eles chegarem nesse objetivo, eles tinham que passar por alguns desafios, né? Eles tinham que enfrentar eles tinham alguns desafios do caminho, do percurso, e isso é normal, né? Toda vez que a gente traça um desafio, toda vez que a gente coloca um objetivo, toda vez que a gente estabelece uma meta, para a gente chegar lá, a gente tem alguns desafios. E esse povo estabeleceu esses desafios e o objetivo deles era chegar em determinado lugar. Só que no decorrer do caminho, né, eles tinham muitas dificuldades para poder conseguir chegar até lá. E no decorrer do caminho, né, eles tiveram a oportunidade de tão somente realizar aquele sonho. Eles tiveram a oportunidade de conseguir conquistar aquilo que eles tanto queriam. Só que o que aconteceu? Para eles conquistar aquilo, eles tinham que enfrentar alguns gigantes, eles tinham que enfrentar algumas barreiras, eles tinham que realmente exercer a sua força, exercer o seu domínio, a sua autoridade. E simplesmente eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo de enfrentar aqueles desafios, eles ficaram com medo de enfrentar aqueles gigantes. E por conta disso eles não alcançaram aquele objetivo, ou simplesmente eles deixaram passar uma oportunidade. Uma oportunidade que iria mudar a vida deles, uma oportunidade que iria mudar a história da família deles. E eles deixaram passar aquela oportunidade por medo. O medo simplesmente travou aquelas pessoas e eles não conseguiram avançar. Por conta disso, eles passaram anos e anos sofrendo mais dificuldade, até que eles conseguiram, né, resolver aquela situação. Quando a gente analisa para os nossos dias, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Isso está mais comum no nosso dia a dia, nas nossas vidas, do que a gente imagina. E para a gente entender um pouco melhor a respeito disso, sobre essa questão do nosso comportamento, por que a gente é tão medroso, por que quando chega diante de certas circunstâncias, diante de certas situações, a gente fica tão temeroso, a gente fica tão inseguro, a gente fica tão, receoso do que fazer, onde eu vou, se eu devo ou não tomar aquela atitude, se eu devo ou não agir daquela forma, né? E é sobre isso que eu quero iniciar a gente falando hoje, que isso está ligado diretamente com a nossa identidade, né? E com as 3 camadas da nossa identidade. O primeiro passo para a gente conseguir, né, eu diria que ter uma vida produtiva, uma vida próspera, eu não digo uma vida de sucesso, né? Porque esse termo hoje eu acho que já está um pouco vulgarizado, né? Ou já tem alguns conceitos errôneos nesse sentido. Mas para você ter uma vida hoje de fato, como você queria, ou como aquilo que Deus planejou para você, em primeiro lugar, tem uma passagem, né, uma reflexão bíblica que eu gosto muito, que o primeiro conselho que a Bíblia dá é: saia para dentro de si mesmo, né? O primeiro lugar que você precisa conhecer, o primeiro lugar que você precisa sondar, a primeira pessoa que você precisa conhecer a fundo é você mesmo. Você precisa aumentar o seu nível de consciência sobre quem é você. E o primeiro ponto para isso é a gente destrinchar nós, enquanto seres humanos, nas 3 camadas principais que nós temos, né? Nós somos um ser tricotomo, nós temos corpo, alma e espírito. E é importante ressaltar que a nossa identidade, ela está presente nessas 3 camadas. E é importante também ressaltar que em cada uma dessas camadas, ela tem um direcionamento diferente. E esse tipo de interpretação sobre a nossa identidade, sobre as camadas da nossa identidade, isso precisa ficar claro, para que a gente consiga, de fato, produzir na vida, para que a gente consiga, de fato, avançar, para que a gente consiga, de fato, né, se livrar daquelas barreiras que ficam nos impedindo. A gente precisa, de fato, se conhecer a nós mesmos. É como a Bíblia fala: saia para dentro de si mesmo. Conheça quem é você, conheça como é o seu comportamento, conheça como é as suas ações, conheça aquilo que te trava, conheça aquilo que você tem medo, conheça os seus temores, conheça em quem você confia. E aí você começa a ter uma análise mais profunda sobre quem você é, porque com isso você consegue melhorar a sua caminhada, a sua jornada. Então, para não ficar aqui, né, com termos muito complexos e às vezes dificultar um pouco o entendimento, vamos começar falando da nossa primeira camada. A primeira camada da nossa identidade está ligada diretamente ao quê? Ao nosso corpo. Eu vou começar por esse ponto, né? O nosso corpo hoje é a primeira camada da nossa identidade, a matéria em que nós estamos, a matéria em que fomos formados. Está falando da primeira camada da nossa identidade. O que é que está diretamente ligado a essa camada, dessa identidade?
Primeiro foi o DNA, né? A partir do momento lá da fecundação, do óvulo, né? Deu-se início a um novo DNA que deu todas as características de quem você é hoje enquanto pessoa. Todo o seu estereotipo, né? A cor da sua pele, os seus olhos, o seu cabelo, enfim, todo o seu formato, todo você enquanto pessoa, enquanto matéria, foi formado, tudo foi definido através do seu DNA, né? Isso é a primeira camada da sua identidade. Só que não apenas o seu DNA, né, o seu estereotipo, isso está relacionado também aos seus desejos, tudo que está diretamente ligado às necessidades do seu corpo. E aí já começa um ponto. Primeira coisa que a gente precisa começar a entender, primeiro fator que a gente precisa começar a descobrir é quais são as necessidades do meu corpo, quais são as necessidades que o meu corpo tem enquanto matéria. Então nós temos as necessidades fisiológicas, né, de alimentação, as necessidades básicas, a necessidade do respirar, né? Então nós estamos falando de coisas que estão relacionadas à sobrevivência, aquilo que nos mantém vivos, né? Aquilo que nos sustenta enquanto seres humanos. Além disso, nós temos também, e isso ligado à nossa identidade ainda enquanto matéria, os desejos que o nosso corpo tem. Aquele desejo de comer uma comida diferente, aquele desejo de saborear algo diferente. Os impulsos que o nosso corpo tem, sejam impulsos sexuais, sejam impulsos, né, da carne, enfim, seja em que sentido for. Mas tudo está relacionado aqui ainda com relação ao nosso corpo, à nossa matéria, aos desejos que o nosso corpo tem. Um ser humano, uma pessoa, quando ela está no hospital e às vezes ela fica muito tempo ali sem tomar sol, isso afeta diretamente na imunidade do corpo, isso afeta diretamente nas vitaminas, isso afeta diretamente no bem-estar da pessoa. Então são o quê? São necessidades fisiológicas. Então a primeira coisa que você precisa começar a entender é quais são as necessidades que o meu corpo tem, quais são as necessidades que a minha matéria tem, quais são as limitações que a minha matéria tem, né? O que de fato eu consigo ou não consigo realizar, tudo atrelado ainda na minha matéria, né? Isso relacionado na primeira camada da nossa identidade, o que eu consigo ou não consigo, o que o meu corpo deseja ou não deseja. Então você começar a entender, né, esses gatilhos, você começar a entender esses estralos que o seu corpo dá, né? Ele envia isso para você, para o seu sistema neural, para a sua mente, para o seu cérebro, através de comandos. Olha, estou com a bexiga cheia, preciso ir no banheiro. Olha, o estômago dá um comando para o seu cérebro. Ó, estou com fome, eu preciso de comida. Olha, quando você sente às vezes o corpo ali, né? Aquele sedentarismo. Olha, eu preciso me exercitar. Então, a primeira coisa é você precisa começar a entender os sinais que seu corpo tem. E você precisa começar a entender quais são as necessidades que ele tem. E aí um ponto já interessante nesse sentido é que nem tudo que é necessariamente saudável, o corpo ele gosta de fazer. Mas não é porque o corpo não gosta de fazer que você não deve obrigá-lo a fazer. Então a primeira coisa que precisa ficar claro é nem tudo que o corpo quer dizer que é bom ou que é saudável. Existem coisas que o seu corpo vai pedir, que o seu corpo vai querer, mas que você não pode satisfazê-lo, você não pode atender a essa necessidade. Você precisa colocar ele no seu devido lugar. Você precisa obrigar o seu corpo a certos tipos de coisas que mesmo que vai deixar ele desconfortável, vai deixar ele cansado, vai deixar ele, né, fadigado, mas são coisas que você precisa obrigá-lo a fazer, né? Quando a gente fala dessa questão de obrigá-lo a fazer, aí a gente já entra no segundo nível da nossa identidade, no segundo nível da nossa camada de identidade, que é relacionado à nossa alma, né? A quem nós somos enquanto alma. Quando a gente fala de alma, nós estamos falando também de personalidade, quem nós somos enquanto persona, a psicologia chama, né? As personas do ser humano. Quem nós somos enquanto pessoas emocionais, quem nós somos enquanto pessoas sentimentais. E aí quando a gente fala, né, nessa segunda camada, nós vimos que a primeira camada, ela foi formada, né, através da fecundação lá do espermatozoide, do óvulo, gerou ali uma nova cadeia, um novo DNA. Interessante falar também sobre a raridade, sobre a unicidade do DNA. Não existe outro DNA no mundo, no planeta Terra, que seja igual ao seu. Isso fala da sua individualidade. Isso fala que você é um ser único. Isso fala que eu sou um ser único. Por mais que eu seja parecido com alguém, se eu tivesse um irmão gêmeo, ainda assim meu DNA não seria igual ao dele.
Então isso fala da sua individualidade. Você, enquanto ser humano, você é um ser único e não existe ninguém igual a você. Isso é um ponto de atenção, né? Para a gente já começar a entender essa questão da ordem das camadas. Quando a gente entra na segunda camada falando sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aí a gente entende qual é a origem disso, né? Como é que a nossa personalidade ela foi formada, como é que nós, enquanto seres, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que aflige, né, os nossos pensamentos, como é que isso foi formado. E isso aqui é um ponto de bastante atenção, porque primeiro, a nossa personalidade ela é formada de acordo com o nosso histórico de vida. A nossa personalidade ela foi formada de acordo com o desenvolvimento da nossa vida. Nós não nascemos com uma personalidade formada. Ela foi às vezes pré-estabelecida por impulsos, né? E a psicologia traz ainda que algumas personalidades elas já recebem ali enquanto o bebê está na barriga da mãe, ela já recebe algumas descargas, né, de substâncias que o corpo produz por conta do ambiente, às vezes que a mãe vive, alguma coisa assim do tipo. E aí o bebê pode também sofrer, né, já aquelas descargas de substâncias, né, emocionais que já vai meio que criando, pré-determinando qual é a personalidade daquela pessoa. Mas o principal fato é que depois que a criança nasce, o principal ponto de desenvolvimento da personalidade, ele se dá no processo de crescimento. Principalmente quando a gente fala dos 7 primeiros anos de vida de uma criança, principalmente quando a gente fala do início da vida de uma criança, os primeiros anos, onde o nosso cérebro ele ainda está verde, ele é um cérebro que ele está limpo, ele está procurando captar toda e qualquer novidade, ele está procurando captar e aprender tudo que é de novo, né? E nesse momento de aprendizado é um dos momentos mais críticos, porque existe hoje coisas na vida das pessoas que elas foram influenciadas enquanto ainda eram crianças, enquanto ainda eram crianças, né? E que trouxe um impacto na vida dela que até hoje impede certas pessoas de conseguir progredir na vida, que até hoje impede certas pessoas de conseguir avançar na vida, porque por conta de consequências, por conta de um histórico que ela passou ainda enquanto criança. Só que isso é algo que a pessoa cresceu, ela não se dá conta, ela não percebe que aquilo influencia, ou seja, ela positivo ou negativamente a vida dela. Mas isso é algo que foi estabelecido através da sua formação enquanto criança. Então, o ambiente em que você viveu, as pessoas que te cercaram, né? Por quem você foi criado, as pessoas que você tinha como referência, as pessoas que você tinha como seus mentores, ainda que de forma inconsciente, como seus tutores. Então, toda a sua personalidade ela foi formada de acordo com o seu espelho mental, ia se espelhando na forma que essas pessoas agiam, na forma que essas pessoas falavam, na forma que essas pessoas se expressavam, sejam com você ou seja com os outros. Um exemplo muito claro disso existem pessoas hoje que elas têm uma dificuldade de aprender. Existem algumas pessoas hoje que elas têm dificuldade às vezes de realizar certos tipos de coisa. Por quê? Às vezes ela tem um bloqueio de aprendizado e ela acha, eu não consigo, eu tenho dificuldade para aprender. Eu sou burro, eu sou burra. Por quê? Porque possivelmente ela enquanto ainda criança, ela enquanto ainda na sua fase, né, de crescimento, ela escutou pessoas falando a respeito da dificuldade dela de aprender. Às vezes a pessoa ela foi chamada, você é uma lerda, você é um lerdo, você é um burro. Às vezes foi o pai ou foi a mãe que falou isso. Às vezes foi os colegas na escola, às vezes foi um professor que falou mal da criança. Isso criou um bloqueio de aprendizado que ela trouxe para a vida adulta e até hoje ela se sente uma pessoa incapaz de aprender coisas novas. Até hoje ela se sente uma pessoa incapaz de conseguir progredir em certas áreas da vida. Tudo isso é reflexo de quem? De quem ela foi formada enquanto a sua identidade, da sua alma, das suas emoções, dos seus bloqueios, aquilo que criou enquanto ainda é criança. Então isso é um ponto de atenção porque, primeiro que quem conduz, né, basicamente a nossa vida é a nossa alma, são as nossas emoções. A maioria das pessoas, elas vivem com base naquilo que estão sentindo. Se a pessoa, né, ela acorda hoje e ela fala assim, eu não estou bem humorada, eu acordei hoje meio triste. Ela tende a ter um dia totalmente triste.
O que Nath falou aqui, as crianças aprendem tanto, é incrível. Elo acabou de completar 7 anos, a primeira infância acabou de finalizar e trabalhamos muito para que tenha sido um bom trabalho. E justamente porque os primeiros 7 anos da criança são os primeiros anos de mais aprendizado, são os anos que a pessoa está mais desenvolvendo enquanto aprendizado. Então, tudo que você fala para uma criança, ela leva como verdade, principalmente se você for uma pessoa de referência para ela. Que às vezes uma coisa é uma pessoa da rua chega lá e fala: que criança isso ou aquilo, essa criança é incapaz, ou essa criança não pode. Né? Tem criança que às vezes acredita, mas quando um pai fala isso, quando uma mãe fala isso, quando um professor fala isso, isso cria bloqueios, ela leva como verdade, ela leva aquilo como ela se vê daquela forma. E a partir daquele momento isso cria uma barreira, isso cria um impedimento. E aí é nesse processo agora de conscientização que, enquanto adulto, você já enquanto uma pessoa já consciente, já uma pessoa formada, a gente precisa agora começar o quê? A fazer uma análise interna sobre como eu estou me enxergando. Quais são as limitações que eu estou pondo em mim mesmo, seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente. E é justamente sobre isso que é um ponto que a gente precisa se aprofundar muito, que é a respeito de como a gente se enxerga. Tem uma frase que eu coloquei no story ontem que fala assim, primeiro eu tenho que analisar como eu me vejo, como é que eu estou me enxergando, como as pessoas estão me enxergando, qual a percepção que eu tenho sobre como as pessoas me enxergam, e terceiro, como eu acho que Deus me enxerga. Então, isso são 3 perguntas que você precisa de colocar no papel, se for preciso. Como é que você se enxerga? Você enquanto pessoa, profissional, você dentro da sua família, você dentro do seu trabalho, você enquanto os seus objetivos de vida, os seus sonhos de alcançar, de realizar. Como é que você se enxerga enquanto pessoa, nesses propósitos, nesses objetivos? Será que você realmente é um bom pai? Será que você realmente é uma boa mãe? Será que você realmente é um bom filho? Será que você realmente é um bom profissional do trabalho? Como que você enxerga as suas limitações? Como que você enxerga o seu potencial ou as suas limitações? Principalmente, o que é que você acha que te limita? O que é que toda vez que chega na sua mão, o que é que toda vez que chega diante de você, na hora que chega, seu cérebro diz assim, vixe, eu não consigo. Não dou conta de fazer isso. Vixe, isso aí é impossível. Não consigo. Coloca para lá. Toda vez que você perceber que o seu cérebro está te dando um sinal e dizendo, você não consegue fazer isso, é nesse momento que a sua consciência precisa entrar em ação e tentar descobrir por que seu cérebro pensa dessa forma. Por que toda vez que você chega diante de determinadas circunstâncias, por que toda vez que você chega diante de determinada situação, o seu cérebro ele manda uma mensagem para você e diz assim, você não é capaz de fazer isso. Você não tem capacidade de fazer isso, de realizar isso. Então esse é o primeiro ponto que você precisa começar a perceber o que é que seu cérebro está disparando enquanto gatilho, enquanto ponto de atenção para você analisar o que é que ele está tentando te limitar, o que é que ele está tentando te parar. Porque o nosso cérebro ele tem um sistema, só fala, um sistema de autodefesa, que é o quê? Ele quer economizar energia. Ele não quer te colocar diante de uma situação de perigo, Ele enxerga isso como uma situação de perigo. Ele enxerga isso como uma situação, que você vai se colocar de uma forma exposta, você vai se expor, e aí ele tenta te proteger. Só que nessa tentativa de te proteger, ele está te parando de evoluir. Ele está tentando te parar de desenvolver enquanto ser humano, enquanto pessoa. E está ali camuflando o quê? Um bloqueio que você teve no passado. Algo que você acredita a respeito de você mesmo, mas que é algo que te limita, que é algo que te bloqueia. Quer ver um tipo de bloqueio que ele é muito, muito comum? É o de aprovação social. Ou seja, eu não vou fazer isso porque eu não vou ser aprovado pela sociedade. Eu não vou fazer aquilo porque eu vou ser recriminado pelas pessoas. Então, toda vez que você tem um desejo de fazer algo e você deixa de fazê-lo porque simplesmente está pensando no que as pessoas vão falar sobre você, você está sofrendo essa questão do bloqueio da aprovação social. Porque você não está querendo se expor, passar por aquele momento de vergonha, aquele momento que seu cérebro enxerga quanto vergonha, e aí você não quer se expor naquilo, então ele quer te limitar e fala, não faz isso não, deixa isso para lá, deixa isso quieto. E aí o que acontece? Às vezes por conta disso, você está vivendo
ciclos viciosos, ciclos, né, de não avançar, de não progredir, porque você está travado ao mesmo tempo, o tempo todo nesse ciclo que fica te travando enquanto desenvolver, enquanto pessoa. Né? Você não se arrisca, você não vai à frente, você não acredita no potencial, você não acredita, né, na força e na capacitação, você não se permite errar, você não se permite arriscar para poder vencer e superar aquele desafio. E é sobre isso que precisa ser tratado. É nesse ponto da identidade que a gente precisa começar a escavar mais a fundo. Tem uma parábola bíblica que ela representa muito isso, uma parábola que fala da semeadura, né? Que o semeador saiu a semear e as sementes caíram, né, na beira do caminho. Né? Outras sementes caíram num terreno rochoso, outros caíram no terreno espinhoso e outros caíram na boa terra. Quando a Bíblia fala que as sementes caíram numa terra rochosa, está falando, a terra ali representa o coração do ser humano. A semente representa a palavra de Deus, né? O direcionamento que às vezes a pessoa recebe de Deus. Né? Ou a gente pode trazer uma referência aqui também para coisas novas que você aprende. Então a semente, quando a Bíblia fala da semente, está falando a respeito da palavra, de algo que pode trazer coisas novas para a sua vida, de algo que pode trazer experiências novas para a sua vida. E aí, com base nisso, a pessoa vai lá, né? Por ser um terreno rochoso, ela não consegue desenvolver a semente. Mas o que é esse terreno rochoso? Esse terreno rochoso é justamente um coração que ele está cheio de quê? De rocha. O que são essas rochas? São os bloqueios. São as pedras que impedem da semente germinar. Porque toda vez que cai uma boa semente, a camada de terra ali é fina. Quando a semente ela começa a germinar, ela começa a encontrar um monte de bloqueio, de barreira. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para isso, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a gente encontra pessoas cheias de bloqueios que não conseguem avançar, que não conseguem desenvolver na vida. Então o primeiro passo é comece a identificar todos os bloqueios que tentam travar a sua vida. Comece a fazer uma análise hoje a respeito de você mesmo, você enquanto pessoa, você enquanto ser humano. Como é que está como é que está o seu modelo mental? Como que você pensa a respeito de você mesmo? Como que você acredita, né? Como que você se enxerga? Como que você enxerga o seu próprio potencial? O que é que você acha que você consegue desenvolver? E o que é que você acredita que você não consegue alcançar? Então, quando você começa a fazer essa análise a respeito dos seus comportamentos, do tanto de oportunidade que já chegou diante das suas mãos e você simplesmente ignorou, você simplesmente deixou passar, porque você estava com receio, você estava com algum tipo de medo, aí você começa a identificar quais são esses tipos de crenças, quais são esses tipos de bloqueios, de limitações que impedem você, né, de avançar na vida. Então esse é um ponto de muita atenção. Então nós falamos aqui sobre como eu me enxergo. E aí outro ponto vem, como eu acho que as pessoas me veem. Né? A gente tem muito esse costume de já imaginar como que as pessoas estão nos enxergando. Isso é algo tão interessante que a gente já cria uma análise, a gente cria na nossa mente, né? Como que as pessoas nos enxergam, e a partir daí a gente começa a meio que modelar o nosso comportamento. Por quê? Porque você começa a achar que as pessoas estão te enxergando de determinada forma. Só que entenda que isso também é um bloqueio. Porque, primeiro, você não tem a certeza sobre o que você está pensando. Você apenas acha, você apenas imagina. E segundo, que independente do que elas pensem ou deixem de pensar, não é isso que tem que definir a sua vida. Não é o que as pessoas pensam a respeito de você que tem que determinar como você age, ou como você deixa de agir, ou o que você tem que fazer. Não é sobre isso que está relacionado à vida. Senão você começa a criar barreiras e limitações a respeito sobre quem você é, moldando você a uma personalidade, a um jeito de viver que não é você enquanto pessoa verídica. Você começa a se calar e começa mais a aceitar o que os outros falam a respeito de você. Isso você poderia até levar em consideração enquanto filho, enquanto você ainda era criança, enquanto seus pais falavam coisas, né, com você e às vezes você tinha que aceitar. Mas hoje, enquanto uma pessoa madura, enquanto uma pessoa desenvolvida, enquanto uma pessoa adulta, você precisa começar a fazer essa análise interna e começar a descobrir, né, quais são esses tipos de pensamento que travam a sua vida, que geram medo, que geram bloqueio. E isso tem que fazer essa análise. Tem coisa que está lá na sua infância, tem coisa que está lá no passado de uma palavra que uma pessoa importante na sua vida falou, que até hoje você leva isso guardado. E que toda vez que você tenta
né, vencer aquela barreira, você lembra daquela situação e aí você recua e aí você volta por conta disso. Então, isso são coisas que você precisa estar atento. Como é que você pode transpor, como é que você pode transpor essas barreiras que impedem você de avançar, de crescer enquanto ser humano. Porque você aí só tem duas opções: ou você aceita esse tipo de situação e vive o resto da sua vida baseado nessas limitações que o mundo, que a sociedade impõe para você, ou você simplesmente rompe isso e começa a viver quem de fato Deus te chamou para ser. E isso é um ponto de desafiador. Isso é um ponto de batalha interna, isso é um ponto de conflito interno que precisa ser vencido dentro de você. Isso é um conflito que é vencido dentro da própria mente, dentro da própria alma. Então a gente começar a fazer essa análise, né, a respeito de como eu me vejo, a respeito de como eu acho que as pessoas me enxergam, né? Isso é um ponto muito importante para a gente começar a sair para dentro de nós mesmos, a fazermos essa análise interna e começarmos a descobrir quem nós somos enquanto seres humanos e o que está de fato travando ou não a nossa vida, né? Depois disso, nós temos o terceiro ponto aí, que é relacionado a como Deus nos vê, ainda falando na segunda camada, que é relacionado à nossa alma, né? A nossa alma. Então, a segunda camada está relacionado a como Deus nos enxerga. Como que você acha que Deus te enxerga? Como que você acha que Deus te vê enquanto pessoa? Você trazer uma análise a respeito disso já é um ponto fundamental. O problema é que você nem sabe responder essa pergunta. O problema é que muitas pessoas não sabem responder. Como é que Deus te enxerga? Como é que Deus te vê enquanto pessoa? Porque uma questão é, se você está em Deus e Ele em você, e Ele diz algo sobre você e você não acredita, onde é que está o problema? Porque de uma coisa eu sei, Deus não se engana. Deus ele não erra. Deus ele não fala que algo é, mas está em dúvida. Quando Deus fala que é porque é. Quando Deus afirma a respeito de algo ou de alguém, a respeito da capacidade, do potencial que ele tem, é porque é de fato aquilo. Só que imagine a outra pessoa do outro lado e falar, não, Senhor, não, isso aí, eu acho que o Senhor está enganado, eu acho que não tem condições não. O Senhor está falando isso sobre mim? Não, não acredito não. E é principalmente com base nisso que a gente tem que começar a fazer essa análise, né? O que é que Deus, como é que Deus nos vê? Para a gente ter essa mentalidade correta a respeito de quem nós somos em Deus, como Deus nos vê, isso é através da revelação da palavra. Isso está na palavra. O que Deus fala a respeito de nós. O que Deus diz a respeito de nós. O que Deus diz que nós somos ou quem nós podemos ser. E por que disso? E aí já entra na terceira camada da nossa identidade, né? Já entra na terceira camada, que é a nossa camada espiritual. A Bíblia diz que, do nosso corpo que foi formado, né, enquanto ainda a fecundação, né, do óvulo. A segunda camada que foi formado a nossa personalidade enquanto pessoa no nosso desenvolvimento, né? Então a gente está falando aí das duas camadas que elas têm basicamente a mesma idade de desenvolvimento. Só que quando chega na terceira camada, que a gente está falando do nosso espírito, o seu espírito ele é mais velho do que a sua matéria. O seu espírito ele é mais velho do que a sua alma. Porque a palavra diz que o nosso espírito ele veio de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Ele já estava guardado em Deus, ele já estava em Deus antes da fundação do mundo. Então, quem você é hoje, enquanto ser espiritual, já tinha sido estabelecido em Deus antes da fundação do mundo. Então, veja só, você enquanto espírito, você é mais velho do que essa matéria, você é mais velho do que essa limitação. Só que o que acontece? Deus liberou o espírito, né? O espírito que estava nele para vir através de você, nesse tempo, nessa geração, e vir quem você é hoje. Só que é que tá, a nossa essência espiritual veio de onde? Veio do próprio Deus. A nossa essência enquanto espírito, ela está ligada diretamente em Deus. Só que quando a gente começa a analisar nessa perspectiva, se a minha carne, né, a minha matéria está relacionada aqui ao meu corpo, se a minha alma está relacionada, né, à minha personalidade, às minhas emoções, os meus sentimentos, e o meu espírito, ele veio diretamente de Deus, primeira coisa que precisa ficar claro é quem é que tem que comandar todo o nosso ser? Quem é que tem que comandar, quem é que tem que direcionar toda a forma em que nós vivemos? É o nosso espírito.
porque ele veio diretamente do próprio Deus. É ele que nos liga diretamente com o Pai, através hoje de Cristo. É ele que nos dá acesso diante de Deus. Então, nosso espírito, ele veio da essência divina, ele veio da essência de Deus. E é com base nele que a nossa vida ela precisa ser governada. É com base no nosso espírito que a nossa vida ela precisa ser direcionada. Por isso que você não pode acreditar ou deixar o corpo dominar sobre a sua vida ou sobre as suas necessidades. É por isso que você não pode deixar as suas emoções ou os seus sentimentos dominar a sua vida. E é por isso que você precisa começar a estabelecer o governo através de quem? Através do Espírito sobre a sua forma de viver. Né? Porque assim, imagine só, todo convívio de pessoas, todo ajuntamento de pessoas, se não tiver um governo, vira uma bagunça. Por quê? Porque cada um quer fazer uma coisa. Imagine, você e mais 5, 10 pessoas num grupo. Cada um quer fazer uma coisa. Se não existir alguém, se não existir um governo para determinar qual direcionamento vai ser tomado, se não existir um governo ou alguém para poder dizer qual é o caminho que deve ser seguido, vira uma bagunça, porque o corpo quer fazer uma coisa, a alma quer fazer outra coisa e o espírito está chamando para outro lugar. E aí ninguém quer obedecer ninguém. E nessa guerra toda, o que acontece? Ainda tem momentos que a alma se alinha com o corpo e fala, não, a gente só vai fazer o que a gente quer, acabou. E deixa o espírito de canto. Então é esse conflito interno que muita gente vive. É nesse conflito interno de tentar se descobrir que muita gente vive. E as pessoas vivem num círculo vicioso, tentando que ela pensa, quando o corpo pede uma coisa, eu tenho que saciar isso que o corpo está pedindo. Ela pensa que é ali que vai trazer a plenitude, né? Ela vai se sentir completa quando ela chegar naquele ponto. E aí daqui a pouco a alma tem um sentimento de vazio, tem um sentimento de tristeza. Ela pensa, eu tenho que fazer alguma coisa para poder alegrar a minha alma, porque minha alma está triste. E aí daqui a pouco o corpo sente outra necessidade, agora eu tenho que fazer isso aqui. E ela vive naquele ciclo, corpo e alma, corpo e alma, corpo e alma. Esquecendo de que quem tem que dominar sobre ela, quem tem que governar, é o espírito. Ela fica achando que saciar a vontade do corpo ou saciar a vontade do espírito é o que vai trazer a plenitude, é o que vai atender ali os desejos dela. Por isso que eu trouxe até esse questionamento nos stories essa semana, acho que foi ontem, perguntando por que tem pessoas que têm bens, têm riqueza, têm família, é uma pessoa, né, rica, é uma pessoa que tem tudo que às vezes almeja e ainda assim não se sente uma pessoa completa. Por que tem gente que consegue realizar várias coisas na sua vida, né, consegue conquistar várias coisas e ainda assim se sente uma pessoa angustiada? Não tem explicação, não tem lógica se a gente fosse analisar sobre essa perspectiva. Se fosse assim, rico não ficava angustiado. Não existia rico depressivo. Se fosse assim, não existia ninguém que passa mal, ninguém que é rico e passa mal. A gente vê pessoas que são ricas e se suicidam. E tem suicídio dentro de pessoas que têm riqueza, têm família, têm iate, têm helicóptero, tem tudo. O que ela precisa, ela vai. O que o corpo deseja, ela atende. E por que uma pessoa dessa vive angustiada? Por que tem pessoas que são, né, depressivas? Por que tem cantores, né? Direto a gente vê aí cantores ricos e que nessa tentativa, depois que ele já alcançou tudo, ele se afunda no mundo das drogas. Eles se tornam viciados, às vezes morrem de overdose. É porque ele não conseguiu entender quem ele é. Ele não conseguiu entender a sua origem. As pessoas, enquanto elas não entendem que a sua origem, que a sua identidade, ela é da essência de Deus, ela é uma identidade divina, enquanto as pessoas elas não entenderem de onde elas vieram e para onde elas têm que voltar, elas vão ficar nesse círculo vicioso o resto da vida tentando satisfazer o que a alma pede, o que o corpo pede, e ela não consegue se sentir uma pessoa completa nunca. Por isso que as pessoas vivem hoje buscando dinheiro, buscando ter carro, quer uma família, quer isso, quer aquilo. Isso tudo é bom, é ótimo, mas a gente não pode esquecer qual é a nossa origem, a gente não pode esquecer qual é a nossa identidade. A gente não pode esquecer qual é o governo que precisa ser estabelecido sobre nós, sobre a nossa vida. Qual é o nosso propósito enquanto seres humanos aqui nessa terra, né? De onde que a gente veio, para onde que a gente vai voltar. E aí é nessa busca que as pessoas começam a se perder. Então, voltando, a nossa essência ela veio diretamente do próprio Deus, né? Como a palavra diz, se eu não me engano é lá em João, depois eu posso trazer as referências bíblicas aqui para vocês. A nossa essência ela veio direto do próprio Deus e é com base no direcionamento do Espírito que a gente precisa viver. Porque como é que funciona? Nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o Espírito. Enquanto isso não for alinhado, isso vira uma bagunça. O desejo de que cada um prevalecer é o desejo que vai, né, sobressaindo. Se a gente falar,
Existe pessoa, porque tem até pessoas evangélicas, pessoas cristãs, né? Pessoas que servem a Deus, que vai para a igreja, que vai ali no domingo na festividade, mas segunda-feira, na semana que vem já está uma pessoa passando por problemas, já está aquela agonia toda, já está aquela aflição, já está aquela angústia. Por quê? Porque ela ainda não conseguiu alinhar, trazer esse alinhamento a respeito da nossa identidade, a respeito de quem nós somos e quem nós podemos viver e exercer o domínio, exercer o governo. É esse tipo de governo que precisa ser exercido na sua vida. Às vezes a pessoa ela conhece até a sua identidade, às vezes ela conhece as suas emoções, os seus pensamentos, às vezes ela sabe das suas necessidades do seu corpo, mas por que a vida da pessoa está tão bagunçada? Por que a pessoa às vezes ainda não consegue se sentir uma pessoa completa, se sentir uma pessoa plena, ou ela não enxerga que está caminhando na direção correta? Por quê? Porque falta o governo, falta o direcionamento, falta você colocar a ordem, cada um no seu devido lugar, né? Cada um no seu devido lugar. Eu lembrei agora de quando eu estudava, eu estava na escola e minha turma às vezes era uma da mais bagunceira da escola, né? E aí eu lembro que a minha sala era uma das que mais fazia barulho no colégio todo. Era tipo assim, era a sala, né, referência do terror dos professores. Não por minha causa, né, Deus me livre, mas também estava lá no meio. E eu lembro que determinada semana, né, depois de uma semana, a gente chegou na escola. Quando a gente chegou, todas as cadeiras, olha para você ver o que a diretora da escola fez. Ela prendeu todas as cadeiras no chão, com cimento, prendeu, e colocou o nome de cada aluno nas suas cadeiras. Ela separou as turminhas, ela falou, ó, esse aqui agora é o lugar de fulano, esse ali agora é o lugar de Aline, aquele lugar é o de Maria, e aí foi. Todo mundo no seu devido lugar. Ela colocou ordem, ela estabeleceu o governo, ela estabeleceu o domínio sobre aquela turma. Para quê? Para que a turma parasse de viver aquela bagunça que ela estava vivendo. Então ela teve que exercer uma autoridade sobre aquela turma para poder parar. Ela já tinha tentado de um jeito, já tinha tentado do outro, já tinha tentado fazer de várias formas e não conseguia. Então o que estava faltando? O governo. Faltava exercer esse governo. E é esse mesmo tipo de governo que falta você exercer hoje na sua vida. É esse mesmo tipo de governo que a gente precisa exercer hoje sobre nós mesmos, porque não existe um governo. As pessoas elas atendem à demanda. O espírito sente uma necessidade, eu quero buscar a Deus, ele vai e ora. Só que daqui a pouco a alma ela fica angustiada, ela deixa a alma prevalecer. Daqui a pouco o corpo sente uma necessidade, um impulso, alguma coisa assim, ele tem que satisfazer o corpo. E a pessoa vive uma bagunça na vida dela. Mas ela precisa estabelecer justamente esse governo, esse domínio. Engraçado que tem uma passagem que Paulo fala assim, eu esmurro o meu próprio corpo, né? Tem uma passagem que é muito conhecida que ele diz também, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que Paulo está falando? Ele está falando desse conflito interno. Só que logo depois ele fala o quê? Que ele esmurra o próprio corpo. O que é esmurrar? Ele não se batia, não está falando ali que ele pegava e ficava se batendo. Ele colocava o corpo sob o domínio, sobre o governo, porque o corpo às vezes estava clamando por algo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E ele lutava contra o próprio corpo e dizia, não, quem manda em você sou eu. Você não vai fazer tudo o que você quer, não. Existe aqui um governo. Nessa vida aqui, existe um governo estabelecido pelo espírito, alma e corpo. Então é nesse governo, é nesse domínio que ele precisa ser estabelecido na sua vida. É esse princípio de autoridade que ele precisa ser estabelecido em você enquanto pessoa. Então isso precisa ser vivido na íntegra. Então você precisa colocar o corpo no seu devido lugar. Você precisa colocar a sua alma no devido lugar. E o espírito no poder de autoridade, né? Engraçado que quem consegue fazer esse alinhamento todo é a nossa consciência. A nossa consciência tem que entender quem nós somos enquanto seres espirituais, quem nós somos enquanto seres, né? A nossa personalidade, a nossa alma, nossas emoções, e quem nós somos enquanto corpo. Então, qual é o primeiro passo? Qual é a tarefa que eu passo para vocês? Comecem a fazer essa análise de quem você é enquanto você mesmo. Comece a fazer essa análise e a identificar o que o seu corpo tem pedido, quais são as necessidades que ele tem procurado, né, satisfazer. Como é que estão as suas emoções, como é que está a sua alma, como é que estão os seus pensamentos, né? O que é que você tem pensado a respeito de si, o que é que você tem pensado a respeito de você mesmo, o que você acredita que pode, o que você acredita que não pode. Então você tem que começar a fazer essa análise, né? Começar a ligar o radar e entender, opa, por que eu estou pensando assim, qual é a origem desse pensamento, esse pensamento condiz com a minha identidade em Cristo, com a minha essência que foi estabelecida em Deus,
Ou esse é um pensamento individual da minha alma, querendo se proteger, né? Querendo trazer angústia? Quem disse que porque você acordou triste, você tem que ter um dia triste? Quem disse que porque você acordou angustiado, você tem que deixar as emoções da angústia tomar conta da sua vida? Quem disse que você não pode lutar contra as suas emoções? É esse tipo de coisa que às vezes a gente não aprendeu isso na escola. De fato, não, né? Mas a Bíblia não ensina a respeito sobre isso. A palavra diz assim, ó, que nós devemos levar cativo todo pensamento que se levante contra a obediência de Cristo. Sabe o que é isso? Qualquer pensamento que vier na sua vida, na sua mente, que ele esteja desalinhado com quem você é enquanto ser espiritual, vindo do próprio Deus, qualquer pensamento que lute contra isso, isso precisa ser levado cativo e dizer, opa, esse pensamento aqui está errado, eu não vou pensar assim, eu não aceito esse tipo de pensamento a respeito de mim. Porque a minha essência é de Deus. Eu sei que eu posso porque Deus está comigo. Eu sei que eu posso porque a minha identidade ela está afirmada em Deus. E aí você precisa começar a exercer justamente esse princípio da autoridade, esse princípio do governo sobre você mesmo. Chama-se o liderar a si mesmo. Ou fruto do Espírito, também conhecido como domínio próprio. O domínio próprio é isso. Você dominar o seu próprio corpo. Você dominar as suas emoções. Você dominar os seus pensamentos e não aceitar qualquer tipo de coisa que vem na sua mente. Às vezes você tem um pensamento a respeito de algo e deixa aquele pensamento tomar conta. E você vai alimentando, vai pensando, vai pensando. Quando vai ver, aquilo já se criou, já se ficou intrínseco na sua forma de pensar e você leva aquilo como verdade. Então, o que acontece? Você precisa começar a, primeiro, fazer uma análise, né? Como eu falei no início, sair para dentro de si. Comece a fazer análise a respeito de você mesmo, né, das suas 3 camadas da identidade. Comece a identificar tudo aquilo que está desalinhado sobre a sua essência, quem você é, vinda do próprio Deus. E comece a exercer o governo. Eu te digo, quando você começa a exercer isso, pense numa guerra. Você já assistiu o filme de guerra medieval? É nessa pegada. Vai vir conflito interno, porque o seu cérebro vai gritar, epa, não é assim não, tá errado. E aí você precisa começar a exercer o domínio. Não, eu exerço agora o domínio de Cristo na minha vida. Eu exerço agora o domínio de Deus, porque eu não aceito esse tipo de pensamento. Eu não aceito mais esse tipo de comportamento. Eu não aceito mais isso. E aí vai começar, que nem filme de épico mesmo, de batalha medieval. É um conflito que ele vai acontecer aonde? Todo internamente. E você precisa começar a exercer diariamente, fazer essa análise, começar a identificar o que está tentando te travar, o que está tentando te segurar. Todos os dias, em todo momento, você tem que estar com esse radar ligado. Você tem que estar atento a isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Por que isso? Porque é isso que vai começar o quê? A produzir uma transformação na sua vida. É isso que vai começar a produzir uma transformação na sua forma de viver, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. E isso é exercido à força. Isso é exercido de propósito. O que é de propósito? Isso é exercido de uma forma proposital. Não é de uma forma automática. De uma forma automática, às vezes você já age automaticamente por conta do seu histórico de vida. E age de forma automática, porém negativo. Você age de forma automática, porém de uma forma que te trava, que te prende. E aí você fica com medo, não cresce na vida, não desenvolve. Às vezes seu coração está cheio de sonhos. Às vezes o sonho só fica nos seus pensamentos. Você pensa, você imagina que poderia já ter alcançado tantas coisas, desenvolvido. Só que o medo te trava. O medo de quê? Aí quando você começa a discriminar o medo, há o medo do que as pessoas vão pensar. Há o medo disso. Há o medo daquilo. Isso. Opa, peraí. Esse medo, ele tem alguma coisa a ver com quem Deus diz a respeito de você? Esse medo, ele tem alguma coisa alinhado a respeito do que Deus diz de você? Se não tiver, isso, como eu falei, isso precisa ser levado cativo. A Bíblia nos ensina, leve cativo. O que é cativo? É você pegar a força. É você segurar aquele pensamento, né? Lógico, de uma forma, a gente não segura o pensamento de forma material. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É você levar aquele pensamento e não aceitar. É você exercer o domínio sobre ele e falar, eu não aceito esse tipo de pensamento. Eu consigo sim, eu tenho oportunidade sim, eu posso se desenvolver. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo, eu sei que eu posso crescer, eu sei que eu posso desenvolver, eu sei que eu posso progredir, eu sei que eu posso crescer na minha vida. Então é esse tipo de coisa que precisa estar alinhado para a gente começar a destravar, a gente começar a romper essas barreiras que ficam tentando nos limitar, né? E aí sim a gente começa a alinhar a nossa identidade,
aí sim a gente começa a exercer o domínio, o governo sobre nós, né? E aí sim é nesse momento que a gente começa a sondar quem nós somos, né? Enquanto corpo, alma e espírito, né? A gente começa a exercer, ainda que aos poucos, mas a gente vai ali, se esforçando, exercendo a autoridade, o governo através do espírito, alma e corpo. Aí o nosso propósito, enquanto seres espirituais vindo dos próprios Deus, ele começa a ficar claro. Ele começa a ser claro, ele começa a clarear a respeito do que Deus quer que a gente faça, a respeito do caminho de que Deus quer que a gente siga, a respeito do chamado que Deus tem na sua vida, que às vezes já era para você estar vivendo há muito tempo e você não está vivendo por conta de medo, porque você não se posicionou, você não está exercendo o domínio próprio, você não está exercendo a sua identidade enquanto corpo, alma e espírito. Então, como é que você vai de fato viver o seu propósito se você não está conseguindo passar nem na primeira e segunda etapa? Então, tem coisas que ele precisa se seguir numa ordem. As pessoas, quando elas começam, elas pulam a ordem, ela quer viver o propósito, mas não consegue nem sequer ter governo, não sabe sobre a sua identidade, ela vive um propósito, daqui a pouco cai, escorrega, tem uma série de uma situação de vexame, às vezes uma situação perigosa. Por quê? Porque isso é algo que a gente precisa lutar diariamente. Isso é algo que, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente precisa estar atento sobre a nossa identidade. Isso é algo que a gente precisa estar atento sobre estabelecer o governo do Espírito, governando sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, e as nossas emoções sobre o nosso corpo, né? Para a partir daí a gente começar a viver esse propósito que foi estabelecido diretamente do próprio Deus para as nossas vidas, tá, gente? E aí, tô vendo uma pessoa comentando aqui, Sandra. Pois é, Sandra, bom seria se as pessoas estivessem aqui assistindo de fato, porque isso é algo que transforma, isso é algo transformador, né? Tem muito mais assunto para a gente aprofundar aqui a respeito dos bloqueios que eu comecei falando no início, né? Como a gente deve se livrar desses bloqueios, são coisas hoje que nos impedem, como que a gente deve estar constantemente atento sobre essa questão do propósito, do governo, né? Estabelecendo essa questão do governo, né? O que Deus diz a respeito de nós, isso é algo que precisa estar muito claro para nós. O que foi que eu falei aqui no início? O povo que eu estava falando que sofreu, né, 40 anos, o que poderia ter resolvido em 2 anos, é o povo do Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito. Vocês conhecem a história, muita gente conhece a história do Mar Vermelho, quando saiu. O que acontece? O povo estava cheio de bloqueios. O povo estava cheio de bloqueios. Agora acompanha comigo o raciocínio. Ó. O povo passou 400 anos no Egito, né? Passou 400 anos lá sendo escravos, né? Ou seja, eles passaram 400 anos se sentindo ou se enxergando de uma forma inferior, sendo que eles não eram inferiores. A palavra diz que quando eles estavam no Egito, eles começaram a crescer e a prosperar de uma forma tão grandiosa que os egípcios começaram a ficar com medo de eles tomarem o trono. Aí, por conta disso, o faraó da época, que não sabia mais da história de José, foi lá e mandou começar a exercer, a colocar o povo como escravo. E a partir daí eles começaram aos poucos e colocou toda a população como escrava. Eles eram livres, eles eram pessoas poderosas, já eram uma nação poderosa estabelecida por Deus, mas começaram a aceitar a escravidão que sendo imposta, colocada sobre eles. Eles passaram 400 anos se enxergando enquanto escravos. Deus foi lá e mandou o libertador, Moisés. Foi lá as 10 pragas. Nas 10 pragas, imagine aí, você vivenciar as 10 pragas. As 10 pragas já era motivo suficiente para eles saberem o Deus a quem eles estavam servindo, para eles confiarem plenamente no Deus a quem eles tanto esperavam. E aí foi lá, houve a libertação, saíram do Egito. Chegou Mar Vermelho, Deus foi lá, abriu o Mar Vermelho, passaram o Mar Vermelho fechou, o exército de Faraó morreu, e aí eles continuaram, né? Tinha uma dificuldade no deserto, Deus ia lá e provia. Estava com frio, Deus mandava a coluna de fogo. Estava com calor, Deus mandava a nuvem durante o dia. E eles passaram. E aí, depois de tudo isso, com 2 anos que eles estavam no deserto, o Senhor deu uma ordem, podem entrar na Terra Prometida. Ou seja, eles já sabiam, eles não eram mais escravos. Isso eles já sabiam, né? Eles já sabiam quem era o Deus a quem eles estavam servindo e quem eles eram, né? O poder e a autoridade que eles tinham, porque Deus estava com eles. Eles já tinham que se enxergar dessa forma. Só que qual é o problema? Eles ainda estavam se enxergando da maneira totalmente errada. Deus estava mostrando os sinais,
Deus estava mostrando quem ele era e que ele estava com aquele povo e ainda assim eles se enxergavam da forma errada. Como é que você prova isso? Lá em Deuteronômio fala que com 2 anos, depois de 2 anos que o povo estava atravessando o deserto, Deus deu uma ordem para o povo entrar na terra prometida. Só que quando Deus deu essa ordem, eles mandaram os espias para poder, vamos aqui sondar para ver como é que está a terra. Aí chegou lá, eles viram, olha, realmente a terra, mana, leite e mel, trouxeram frutos e tudo. Porém, mas existe um povo lá que é um povo grande, que é um povo gigante. E eles vão esmagar a gente como um gafanhoto. Veja só, um povo que servia a um Deus vivo, que abriu o mar vermelho, que destronou o exército de Faraó, né, que fez milagre, que aconteceu e tudo, agora estava se enxergando como um gafanhoto com medo de um povo do gigante. Quando Deus viu a reação daquele povo, que aquele povo estava murmurando e não estava confiando em quem Deus era através da vida dele, Deus falou, por conta dessa rebeldia, essa geração não vai entrar. E por conta disso eles passaram mais 38 anos no deserto e quem entrou foram os filhos dele, a geração que veio posterior a eles. E ainda assim, quase depois dos 40 anos que eles não entram de novo. Se não fosse Josué e Caleb que tivessem pressionado o povo para poder entrar e confiar no Senhor, eles confiavam em quem Deus era, porque Deus estava com eles, eles iriam conseguir. Se não fosse isso, eles tinham ficado sem entrar de novo na Terra Prometida. E aí a reflexão que eu trago para você hoje é o quanto que você tem deixado de alcançar coisas na sua vida, porque você simplesmente não enxerga quem Deus é através de você. O quanto que você tem deixado de viver propósito de Deus, promessas que Deus já estabeleceu, coisas que Deus já te chamou, coisas que Deus já colocou no seu coração, coisas que Deus já colocou para você fazer, faça isso. E você tem deixado de viver porque está com medo, porque você não se enxerga da forma correta, porque você não enxerga a capacidade, o potencial que você tem através de Deus. E aí, por conta disso, você está deixando o tempo passar, você está buscando outras coisas, você está vivendo tudo que você quer viver, tudo que sua alma pede, tudo que seu corpo pede, mas o que o Espírito está querendo exercer o governo sobre você, você não atende. Então é sobre isso que a gente fala aqui. Exercer esse domínio sobre o espírito, né? Sobre o corpo, sobre a alma e a alma sobre o corpo. Isso é fundamental para a gente viver o propósito que Deus nos chamou para viver. Isso é fundamental para a gente de fato alcançar e sermos quem Deus quer que nós sejamos. E por conta disso, sem essa falta de identidade, sem essa falta de entendimento, a maioria das pessoas vive o quê? No modo automático. Tem o seu trabalho, tem a sua família, vai para a igreja e acabou a vida. Quando na verdade era para estar vivendo um propósito. Às vezes acho que tem gente que pensa que o propósito é só para alguns. Todo mundo tem um propósito nessa terra. Às vezes você tem um dom de curar e tem pessoas morrendo no hospital porque você não despertou seu dom. Às vezes você tem um propósito de trazer, de evangelismo e tem pessoas indo para o inferno porque você não viveu, não está despertando seu dom. E tudo isso vai ser cobrado de nós, tudo isso vai ser requerido de nós. Porque na parábola dos 10 talentos, Deus deu talento para todos. Todos têm talentos. Agora é como nós estamos agindo com relação ao nosso talento, como nós estamos usando o talento que Deus nos deu. Aí sim, Deus não fala nada. Mas no dia do acerto de contas, Ele vai cobrar. O que você fez com o talento que eu te dei? Sim, eu quis viver a minha vida. Eu quis constituir a minha família, eu quis ter o meu trabalho, né? Eu ofertava na igreja, eu dava o dízimo e tá bom, né? Aceitei Jesus como meu Salvador e acabou. É só para isso que o Senhor te chamou? Tem certeza? Tem certeza que Ele não colocou nenhum talento na sua mão? Então fica aí um ponto de reflexão. Mas a mensagem que eu queria trazer para você hoje, eu tenho certeza aí que impactou a vida de várias pessoas que passaram aqui por essa live, que foram entrando, saindo, né? Quem vai assistir depois. Mas primeiro, comece a identificar a sua identidade, a entender quem é você nas 3 camadas, no corpo, na alma e no espírito. Comece a fazer essa análise de uma forma profunda. Comece a entender como você se enxerga, o que você acha que as pessoas enxergam a respeito de você e como de fato Deus se enxerga, como Deus enxerga você, como Deus fala sobre você. Uma história que eu gosto muito também é sobre a história de Gideão. A história de Gideão que venceu o exército lá com 300 homens. Engraçado que quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, o anjo do Senhor chama Gideão de homem valente, ou seja, o Senhor já via ele enquanto homem valente. E o Senhor vai lá e fala, Gideão, vai libertar o meu povo. Aí sabe o que Gideão fala para o Senhor? Mas Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, e a casa de meu pai é a mais pobre aqui da região. O que ele estava olhando? Para a sua condição. Ele estava olhando para a sua limitação humana. Ele estava olhando para a sua camada de identidade, primeiro física,
A primeira camada do ele enquanto corpo, né, matéria, e a segunda da alma, o que ele imaginava, as emoções, a percepção que ele tinha a respeito dele mesmo e a respeito de como as pessoas enxergavam a família dele. Quase que ele deixava de viver ao propósito dele, quase. Mas o Senhor falou com ele, ó, você é um homem valente, vai que eu sou contigo. Então quando o Senhor fala, ó, vai que eu sou contigo, não importa se você é o menor da casa de seu pai, não importa se a sua família é a mais pobre dessa terra. O importante é que se o Senhor falou que você pode ir, vá. Se o Senhor declarou coisas a respeito de você, viva isso, exerça isso. Só não deixe isso te travar. Porque a partir do momento que você deixa isso te travar, você deixa de viver o melhor que Deus estabeleceu para você. Por isso que tem pessoas hoje que vivem problemas, situações. Não, o problema é comum dessa vida, mas tem pessoas que vivem problemas que já eram para ter sido solucionados há muito tempo. E não foram resolvidos porque ainda não identificaram não despertaram a sua identidade enquanto chamados por Deus para um propósito específico. E isso é que precisa ser despertado para hoje, para agora, para que a sua vida comece a voltar para o eixo, aquilo que Deus estabeleceu. Eu comecei a fazer um estudo aqui a respeito de todas as declarações que Deus diz a respeito de nós. Eu comecei a ficar aqui, meu Deus, eu sou tudo isso? Pois é, nós somos, só que a gente precisa começar a exercitar. Não, eu sou porque a palavra diz, ó, eu sou, eu sei que eu posso, eu sei que eu vou conseguir, eu vou exercer. E é esse tipo de posicionamento que ele precisa ser exercido na nossa vida. Valeu, meu povo! Fica aí a nossa live de hoje. Estamos com 1 hora aqui de live. Espero que a mensagem tenha alcançado aí a vários de vocês, ao coração de vocês, para promover justamente essa transformação, essa mudança de mentalidade, essa mudança de identidade, algo que precisa ser despertado na sua vida para hoje, algo que precisa ser começado, que eu já comecei a despertar em mim já há algum tempo, que eu tenho estudado sobre isso, a respeito de quem nós somos em Deus, como nós devemos vencer as coisas que ficam tentando nos travar, que ficam tentando nos impedir. Eu já fui uma pessoa que já tive muita vergonha de ter oportunidade, falava na igreja de ter oportunidade de misericórdia, eu corria, eu temia de medo, de gaguejar, de errar lá na frente. Até hoje eu lembro de algumas coisas que já tive a oportunidade e fui lá na frente e falei um negócio totalmente errado. Mas não importa, nada pode nos travar, nada pode impedir de a gente viver o nosso propósito, nada, nada, nada. E Deus tem um propósito para cada um de nós. A questão é, o fato de ignorarmos isso não quer dizer que não vamos ser cobrados por isso. Nós temos a consciência, nós temos o Espírito Santo que fala conosco, que nos incomoda, que nos desperta. A questão é o quanto nós temos sido obedientes para ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Valeu, meu povo! Fica aí com essa live do Rob John, do nosso PDV, Palavra, Desenvolvimento e Vida. Os vídeos que eu venho postando é sobre isso, Palavra, Desenvolvimento e Vida. A palavra, o que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Né? Desenvolvimento, como que a gente desenvolve ela na nossa vida. E a vida é o próprio ato de a gente usufruir, de a gente frutificar e de a gente fazer isso aqui, ó. Eu aprendo, compartilho com vocês, vocês aprendem, compartilham comigo, compartilham com outros e assim a gente vai se fortalecer em unidade. Valeu, meu povo, Deus abençoe, vou deixar a live gravada, pode caminhar para alguém, deixa lá uma curtida, um comentário depois, e em breve, se der na próxima semana a gente traz outra live aí, hein? Com outro assunto, quem sabe, vamos que vamos, tem coisa boa aí pra gente falar. Deus abençoe, até mais, meu povo, até mais.